A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que me assistem e a todos aqueles que me ouvem. Sejam muito bem-vindos a esse momento, o nosso momento conectados com Cristo. Nós estamos estudando, meditando na palavra do Senhor, no Salmo de número 27, verso 13 e verso 14. Nós iniciamos nosso primeiro encontro falando sobre a fé. O segundo encontro nós falamos sobre esperar pelo Senhor. E o Salmo de número 27, verso de número 14, continua demonstrando e apresentando passos, caminho a ser trilhado por aqueles que querem ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O terceiro conselho que o salmista dá para aqueles que querem vivenciar ou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes está no Salmo de número 13 e 14, mas lerei o verso 14 que diz assim: espera pelo Senhor. O segundo conselho é dentro do verso 14: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O salmista Davi, quando escreveu esse salmo, já tinha vivenciado muitas batalhas em sua vida. E ele faz esse ajuntamento no verso 14 dos conselhos práticos para aqueles que querem ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O primeiro foi, do verso 14, espera pelo Senhor. Agora o segundo é, tem bom ânimo. Nessa caminhada cristã, nós precisamos entender que o ânimo, a coragem, a disposição de continuar é fundamental na nossa vida cristã. Porque o desanimado, ele não tem esperança. O desanimado não tem em quem se fortalecer ou em quem esperar. Por isso que o salmista no Salmo de número 14, no verso 14, Salmo de número 27, no verso 14, ele fala, tem bom ânimo. Dentro do contexto do Antigo Testamento, o que significava ter bom ânimo? Nós aprendemos que o testemunho do Senhor era transmitido geração após geração. No livro do Deuteronômio, que é a repetição da lei dada por Moisés, nós encontramos por diversas vezes o termo ouve, ó Israel. Na cultura judaica da época, era o Shema, era a convocação para que a nação atentasse, para que a nação escutasse os mandamentos do Senhor, mas também os feitos do Senhor. Quando Davi fala, tem bom ânimo, Davi, por ser judeu, ele acreditava e ele ouvia sobre os feitos do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito na terra. Ele ouvia e aquilo era como uma vitamina para a sua alma. Era como se fosse algo que revigorava as suas forças. Portanto, ele tinha capacidade de se animar, estar com o ânimo elevado, mesmo em meio às lutas dessa vida. Porque ele ouviu falar das belezas e das maravilhas do Senhor. Era costume do povo da época transmitir para os seus filhos como o Senhor, com braço forte, resgatou Israel da terra do Egito. Era comum a nação Israel, seus filhos, ouvirem quão maravilhosos feitos o Senhor fez para Abraão, Isaque e Jacó. A providência, o livramento, a intervenção divina, as pragas na terra do Egito, o livramento poderoso que fez com que a nação de Israel passasse entre o Mar Vermelho, no Mar Vermelho de pés enxutos. Isso eles conheciam e eles ouviam falar. Isso é ânimo. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos, nós somos animados. E não tem como eu não fazer uma conexão com o Novo Testamento. O amado Senhor Jesus Cristo, se despedindo dos seus discípulos, ele disse entre as suas muitas palavras, as palavras finais, ele disse, tem de bom ânimo.
No mundo tereis aflições, o verso começa assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. E perceba que ele atrela esse bom ânimo à realidade do sofrimento, porque no mundo eles passarão, porque ele passou, o Senhor Jesus, e seus discípulos também passariam por essas aflições, mas era necessário eles ter bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele é o Deus de maravilhas. Ele é o Deus que perdoa pecados. Ele é o Deus que controla todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus em cima e Deus embaixo, é Deus no ar, é Deus no mar, é Deus de tudo, é Deus de todos. Quando nós ouvimos essas verdades tão maravilhosas que emanam do texto sagrado, emanam da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa alma é animada, o nosso coração é fortalecido. Quando nós meditamos no texto sagrado e encontramos as promessas divinas, nós somos animados em meio à calamidade, em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio à pobreza espiritual. A nossa alma salta de alegria, porque a nossa esperança é viva. Por isso, o crente em Jesus Cristo pode viver, tem condições de viver uma vida animada pelo Senhor, fortalecida pelo Senhor, mesmo em meio ao caos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, a nossa esperança não se limita a esta terra. E ele convoca os irmãos dizendo, não devemos atentar nas coisas que se veem, porque o que se vê é passageiro. Atentemos nós nas coisas que não se veem, porque o que não se vê é eterno. Disse o apóstolo Paulo aos servos de Deus, na segunda carta aos Coríntios, que a leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis o conselho do salmista, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, o mestre te chama. Meus irmãos, minhas irmãs, jovem, adolescente, tem bom ânimo. Tenha coragem. Seja forte, o Senhor está conosco. Quando Josué recebeu a palavra de Deus para liderar a nação de Israel, ele entraria numa terra que ele nunca tinha entrado. Ele pisaria em uma terra onde ele nunca pisou. Ele viveria num ambiente onde ele nunca viveu. Tudo era novo para Josué e a nação. Mas uma palavra ficou impregnada no coração de Josué. E aquilo com certeza foi o acalento da alma, o afago da alma para Josué. Josué, Deus falou com Josué, você vai entrar numa terra desconhecida, mas disse o Senhor, eu serei contigo. Quando o Senhor está conosco, tudo é diferente. O mestre está no barco. Mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Sossegai. Sossegai. Esse é o ânimo. O mestre está conosco. O mestre fez muitas maravilhas. E ele continua fazendo as maravilhas até o dia de hoje. Tem bom ânimo, crente. Tudo nessa terra passa. A vida passa. O dinheiro passa. A saúde passa. A pandemia passa, a riqueza passa,
tudo passa, tudo passará. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Tem bom ânimo. O Mestre te chama. Para que o desânimo, jovem? Para que a tristeza, adolescente? Homem e mulher, marido ou esposa? Tem se esquecido das belezas e da mão poderosa do Senhor? Fortaleça sua mente e o seu coração. Procure no Manual Santo, a Bíblia Sagrada, onde você pode encontrar vitamina que fortalecerá, animará e te dará bom ânimo. Relembre dos feitos do Senhor. Relembre a bondade do Senhor. Relembre a verdade do Senhor Jesus Cristo. Relembre a cruz de Cristo. Relembre que ao terceiro dia ele ressuscitou. Relembre que ele disse: eu vou, mas eu voltarei. Relembre o que ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Tem de bom ânimo, o Senhor venceu. Aleluia! Esse é o terceiro conselho para aqueles que querem ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O primeiro, é necessário ter fé. O segundo, espera pelo Senhor. O terceiro, tem bom ânimo. E o quarto é, fortifique-se ou fortaleça o seu coração. Na próxima semana, nós teremos o último ponto desses 4 pontos que o salmista Davi compartilhou da sua experiência, do seu caminhar com Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê bom ânimo e que Deus te ensine a esperar. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez, se o bom Deus permitir, com ânimo, que ainda que o homem exterior ele envelheça, ele fique fraco e ele morra, o nosso interior se renova a cada dia. Porque o Senhor cuida de nós. Esse é o ânimo que eu e você precisamos cultivar em nossos corações. Até a próxima semana. Mas antes, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, tem hora que as lutas são difíceis. Tem hora que a peleja é grande. Tem hora que a batalha parece que vai nos destruir. Mas é em meio à nossa fraqueza e limitações e lutas que nós olhamos para os céus e clamamos o Teu nome, porque nós acreditamos e confiamos no Senhor. Nosso ânimo, a nossa esperança está em Ti. Fortalece os meus irmãos e fortalece a minha vida. Ó Deus das nações, fortalece a nossa pobre alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós clamamos a Ti. Pai querido, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus queridos, nunca esqueça que todo aquele que estiver conectado com Cristo viverá eternamente. Aleluia. Até a próxima semana. Deus em Cristo vos abençoe.